te agradar eu vou, por amor a ti eu vou. Bom dia, pastora. Paz, Senhor. Pode fazer a leitura, Bruninha? Amém. Versículo que eu mandei para ti. Sim, senhora. Êxodo 14, versículo 10. Ao aproximar-se o faraó, os israelitas olharam e avistaram os egípcios que marchavam na direção deles. E aterrorizados clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés: Foi por causa de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto? O que você fez conosco, tirando-nos de lá? Já tinha dito no Egito: Deixe-me em paz, seremos escravos dos egípcios, antes de ser escravos do Egito, do que morrer no deserto. Moisés respondeu ao povo: Não tenha medo, fique firme e veja o livramento do que o Senhor lhe trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vêm. Desculpa, o Senhor lutará por vocês. Tão somente acalme-se. Disse então o Senhor a Moisés: Por que você está clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam avante. Erga a sua vara e estenda a mão sobre o mar, e as águas se dividirão, para que os israelitas atravessem o mar em terra seca. Eu, porém, endurecerei o coração dos egípcios e eles os perseguirão. E serei glorificado com a derrota do faraó e de todo o seu exército, com seus carros de guerra e cavaleiros. Os egípcios saberão que eu sou o Senhor quando eu for glorificado com a derrota do faraó, com seus carros de guerra e seus cavaleiros. A seguir, o anjo de Deus, que ia à frente do exército de Israel, retirou-se, colocando atrás dele. A coluna de nuvem também saiu na frente deles e pôs atrás, entre os egípcios e os israelitas, e a nuvem trouxe trevas para um e luz para outro, de modo que os egípcios não puderam aproximar-se dos israelitas durante toda a noite. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor afastou o mar, e tornou-se em terra seca, com um forte vento oriental que soprou toda aquela noite. As águas dividiram, e os israelitas atravessaram pelo meio do mar em terra seca, tendo uma parede de água à direita e outra à esquerda. Os egípcios os perseguiram, e todos os cavalos, carros de guerra, os cavaleiros do faraó foram atrás deles, até o meio do mar. No fim da madrugada, do alto da coluna, de fogo e de nuvem, o Senhor viu o exército dos egípcios e pôs em confusão. Vês que as rodas dos seus carros começaram a soltar-se, de forma que tinha dificuldade em conduzi-los. Os egípcios gritaram: Vamos fugir dos israelitas, o Senhor está lutando por eles contra o Egito. Mas o Senhor disse a Moisés: Estenda a mão sobre o mar, para que as águas voltem sobre os egípcios, sobre os seus carros de guerra e sobre os seus cavaleiros. Moisés estendeu a mão sobre o mar, e ao raiar do dia o mar voltou ao seu lugar. Quando os egípcios estavam fugindo, foram de encontro às águas, e o Senhor os lançou ao mar. As águas voltaram e cobriram seus carros de guerra e seus cavaleiros. Todo o exército do faraó que havia perseguido os israelitas, mar adentro, ninguém sobreviveu. Mas os israelitas atravessaram o mar, pisando em terra seca, tendo uma parede de água à direita e à esquerda. Naquele dia, o Senhor salvou Israel dos egípcios. Os israelitas viram os egípcios mortos na praia. Israel viu o grande poder do Senhor contra os egípcios, temeu o Senhor e pôs nele a sua confiança, como também em Moisés, seu servo. Amém. Eu estava aqui hoje, devido ao jogo do Brasil, o horário vai ser diferente aqui no trabalho. E eu entrei logo cedo, porque eu peguei mais cedo do que o meu horário normal. E eu fiz terminar ali um trabalho, né, um serviço, eu estava terminando. Enquanto eu estava terminando, né, assim, outras pessoas aqui onde eu trabalho, eu acredito, né, assim, pelo fruto a gente conhece. Então, assim, eu só acredito que seja só eu evangélica, né, assim,
Uma pessoa que se diz evangélica, mas as suas atitudes, os seus atos não são de um crente, né, assim. E de um tempo para cá eu até tenho me sentido incomodada, porque, assim, outras pessoas que não são evangélicas, né, assim, inclusive questiona, né, assim, olha para crente, né, porque essa pessoa abre a boca e diz que é crente, né, assim. E, infelizmente, nós estamos vivendo tempos difíceis, né? Tempos esses que tem sido difícil de a gente ver pessoas que verdadeiramente, né, possam honrar, né, ao nome do Senhor que serve. E enquanto eu estava fazendo minha tarefa, então estava umas conversas, né, paralelas. E essa pessoa que diz ser crente, né, assim, começou a falar umas heresias, né, tipo, perguntando a uma pessoa que não é crente, né, assim, se tinha jogado essa semana no jogo, né, de azar. E a pessoa, nada, e não sei o quê, né, ela, mais você vai ganhar, né, assim, incentivando a pessoa, né. E depois começou, né, assim, com outras conversas. E é difícil, como a palavra do Senhor diz, né, que a gente tem que não sentar na roda dos escarnecedores, né, assim. E é difícil você conviver no mundo, mas algo que eu aprendi, eu vou chegar no texto, tá certo? Algo que eu aprendi, né, assim, quando o Senhor falou ao meu coração, né, assim, ministrou, como muitas vezes nós temos visto crentes, temos visto denominações que têm se moldado aos padrões desse mundo, né, para não perder não sei nem o que, né, assim, mas a palavra de Deus, a palavra do Senhor fala que o Senhor diz que não nos conformemos com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, né? Ou seja, querido, né, assim, a gente não deixar que o mundo transforme, mas nós transformarmos o mundo. Não ser levado por essas situações. E aquilo estava me chateando, porque, assim, como verdadeiramente algumas pessoas sabem, né, que eu sou evangélica realmente, que eu temo ao Senhor, né, assim, e por isso essa que diz que é crente tem se levantado, né, assim, contra. Mas a gente vê que, né, assim, em todo lugar, o povo de Israel era um povo escolhido do Senhor, separado, né, pelo Senhor. Deus tinha escolhido a nação de Israel. E dentre aquela nação, Deus escolheu um homem chamado Moisés. Aquele que Deus tinha chamado para libertar o povo, e Moisés estava ali, né, convivendo com aquele povo que o próprio Senhor, né, tinha visto pelas suas atitudes e porque Deus conhece, né, o coração e a mente, que era um povo de dura cerviz, um povo que o Senhor abençoava, que o Senhor provia, que o Senhor, né, fazia milagres e prodígios, né, enquanto eles estavam no deserto, e também antes, né, mas eu estou dizendo assim, o período do deserto a gente vê os milagres extraordinários do Senhor, como maná do céu, né, como cordonizas, como as suas vestes e seus calçados cresciam juntamente com ele, né, assim, com a mão poderosa o Senhor os libertou, tirou do Egito. E aquilo estava me incomodando, e que a ponto que estava muito alto, né, a conversa paralela, e não era conversa sobre trabalho, né, assim, era nada a ver, e aí eu estava me atrapalhando. E aí o Senhor falou ao meu coração, louva, filha, né, simplesmente louva. E eu coloquei, né, o fone, continuei fazendo o meu serviço, meu trabalho, continuei fazendo e comecei a louvar ao Senhor. Essa que diz, né, ser crente, ficou meio enfurecida e começou a falar bem mais alto e soltar
indireta, até porque a essência dela, né, de ser uma pessoa, de gostar de soltar pilera, né, essas coisas assim, que é muito do caráter das pessoas. E aí ela começou e eu continuei louvando ao Senhor. E enquanto eu estava ouvindo os louvores e louvando ao Senhor, fazendo meu serviço e louvando ao Senhor com o louvor que tinha na seleção, e aí uma cantora, né, eu acho que regravou, né, um louvor de Cassiane, que é baseado nesse texto. Quando estiver frente ao mar e não puder atravessar, chame esse homem com fé, só ele vai te ajudar. E nessa frase, desse cântico, né, que é de Cassiane, que ela é louva, mas era uma outra cantora que estava, né, entoando, e naquele momento o Senhor começou a ministrar e lembrou-me dessa passagem. Quando você estiver de frente ao mar, quando você estiver, né, diante de uma situação em que você olha, vê o mar na frente, vê Faraó e seus cavaleiros, né, tentando avançar, tentando querer alcançar, né, atingir a sua vida, roubar a sua vida, né, tentar de uma maneira querer destruir, porque Faraó e os seus cavaleiros estavam ali para tentar capturar, para pegar de volta o povo de Israel que o Senhor tinha libertado. E quando você estiver diante dessa situação, diante desse problema, qual será a sua atitude? Se juntar, bater boca, né? Falar, tentar se defender? Qual é a sua atitude que você faz? E nesse louvor, e o Senhor me lembrou dessa passagem, por isso que eu vim ministrar a você nesse início de semana, né? Começou ontem, mas eu digo num termo, né, secular, né, onde todo mundo na segunda-feira começa a trabalhar, né, alguns realmente trabalham no comércio desde o final de semana, né, de domingo a domingo, às vezes trabalha, mas quando você estiver em frente, né, dessa situação, no meio dessa situação que parece não ter saída, parece não ter solução, qual a sua atitude? O povo de Israel chega para Moisés e ele diz, né, para Moisés, ele está murmurando, eles começam a questionar, eles até dizem assim, foi por falta de túmulo, né, que tu nos tirou do Egito para morrer aqui. Eles começam a se queixar para Moisés. Mesmo Moisés sendo escolhido, Deus falava por meio de Moisés, foi o Senhor Deus que escolheu e levantou Moisés para conduzir o povo. Mas veja que a atitude do povo não foi a atitude de Moisés, porque o Senhor diz a Moisés, por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. O Senhor diz para Moisés, o que você tem em tuas mãos? E talvez você esteja aí dizendo, então, me lembrei de uma passagem, uma mensagem que a pastora ministrou nesse texto, né? O que você tem nas mãos? Sabe, querida, qual é a sua atitude diante de quando o mar está enfurecido, está na sua frente, se levanta Faraó e seus cavaleiros? Será que você vai fazer como o povo de Israel nessa passagem em que eles começam a falar para Moisés queixar-se, murmurar, né, dizendo, é por falta de túmulos que tu nos trouxe para morrer aqui, para ser enterrado aqui, porque não tinha túmulo suficiente? Será que você começa a murmurar e dizer, mas Deus, foi para isso que tu me colocou aqui neste lugar? Foi para isso que quem estava ontem no culto de ação de graça de Camila, né, e pôde receber a palavra que o Senhor estava ministrando ao nosso coração e foi tremendo, né, o que o Senhor falou, que muitas vezes não, nós questionamos, pessoas questionamos, porque estamos passando por essa situação e o Senhor responde,
nem seus pais, nem ele, mas para que a obra de Deus fosse manifesta na vida dele, né? Deus tem uma obra assim específica, Deus tinha uma obra, um milagre para fazer na vida do povo de Israel. Ele já tinha começado, querido, ele já tinha tirado, né, assim, o povo com a mão poderosa dali do Egito, né, onde eles estavam. Mas diante, né, desse percurso em que eles estavam atravessando, eles encontram uma nova situação. Eles olham e não encontram saída. Porque diante de situações que muitas vezes nos causa temor, porque o próprio Moisés diz, né, por que vocês estão com medo? Eles estavam apavorados. Muitas vezes nós estamos apavorados com medo de determinadas situações. E o Senhor, né, falando ao meu coração aqui no trabalho, enquanto eu estava fazendo, e estava essa afronta, né, assim, levantando e falando coisas que não é verdade, né, pelo fato de eu não me misturar, pelo fato de eu não participar, né, dessas conversas que não convém, né, para o crente estar, né, assim, para eu não poder participar de estar em determinados lugares, né, porque não convém a santos, a pessoas que são separadas, escolhidas pelo Senhor. Se levanta, né, o faraó, os seus cavaleiros, né, os egípcios, né, contra a sua vida. E você fica como? Com medo? Você fica amedrontado? Ou você faz quando esse louvor fala e é baseado nesse texto, a palavra de Deus? Quando você estiver de frente ao mar e você não tem condições, você não consegue atravessar, o povo não tinha condições, o povo não tinha como atravessar, não tinha essa possibilidade. O que você vai fazer quando isso acontecer? Qual é a sua atitude? Murmurar? Senhor, tu me trouxe aqui para isso. Ou, Senhor, porque quando eu não era crente, né, eu não passava por essa situação, agora que eu te sirvo, olha o que está acontecendo. Será que sua atitude tem sido essa? Ou a sua atitude tem sido como a de Moisés? Que diante daquele povo que está com medo, está apavorado com a situação, está esquecido de quão mão poderosa o Senhor resgatou, tirou dali, como o Senhor ouviu o seu gemido, porque o Senhor diz lá no livro de Êxodo 13, ele diz, eu vi a aflição do meu povo. E ele estava enviando a Moisés para trazer essa libertação. E ele chega para ele e diz, né, eu vi a aflição e desci para salvá-lo, para ajudá-lo. O Senhor que vê, querido. E esse momento que eu estava aqui, o Senhor disse, filho, eu estou vendo, eu estou ouvindo. Mas diante dessa situação, não precisa se amedrontar, se sentir coagida, filha. Né, assim, porque você tem, diante dessa situação, clame a mim e só. E o clamar pode ser através do louvor, da oração, né, da sua vida. E eu, naquele momento, como eu disse, eu coloquei o fone, coloquei os louvores e comecei a louvar. E parece que, né, assim, se manifestaram mais ainda, né, porque a que diz ser crente, né, ainda agitando as outras, porque as outras eu posso até entender, porque não tenho conhecimento da palavra, não tenho conhecimento, não tenho a intimidade, não conhece esse Deus verdadeiro. Mas
É triste ver, né, essas pessoas dizer ser crente em suas atitudes e seus atos, né, assim, manchar o nome de uma denominação que claro que a pastora, né, dessa denominação, né, assim, e o pastor ele não tem culpa, né, assim, porque cada um vai dar conta de si a Deus. Mas as pessoas questionam dizendo, né, se é crente ou não. E eu sou dessa igreja, né? E parece que essa igreja você pode fazer qualquer coisa e parece que acha que vai ficar impune, não é? A Bíblia diz que ai daquele que vem o escândalo, ai daquele que serve de como pedra de tropeço para as outras pessoas. E eu comecei a louvar, e quando chegou na fase desse louvor, né, nessa frase, foi automático a palavra de Deus, né? Entrou em minha mente e começou quando você estiver de frente ao mar e você não tiver condições de atravessar, porque muitas vezes nós não temos essa condição de atravessar. Ele diz, chama esse homem com fé, esse Jesus que ele está disposto, ele está, né, preparado, ele está atento para ouvir o teu clamor, para te socorrer. Ele diz, né, assim, Moisés, por que você clama a mim? Diga ao povo que marche. O Senhor tinha dado a ordem de marchar, porque Deus já sabia o que ele ia fazer. O livramento que ele ia dar ao povo de Israel. Por isso, nessa manhã, né, assim, seja o mar que se levantou, os egípcios, o faraó que está correndo atrás de você, achando que pode, que tem o poder de querer destruir sua vida. Eu quero te dizer nessa manhã, né? Clama ao Senhor. Clama ao Senhor com o teu louvor, clama ao Senhor com a tua voz, clama ao Senhor com o teu coração, com a tua mente. Né? Assim, essa deve ser a nossa atitude. Não a atitude de dizer, poxa, né? Para quê? Dedicar tanto, para quê? Orar tanto, para quê? Né? Fazer tanto. Enquanto eu estava vindo para o trabalho, como vocês sabem, né, eu coloco na rádio, eu estava escutando. E daí o pastor estava ministrando, né, ilustrando uma história, e depois ele fez a aplicação, né, dessa historinha, e aí ele falou sobre a semeadura e a colheita. Né, assim, e daí ele, quando ele estava falando, e aí ele citou o texto de Filipenses, né, de ter que fazer o bem, né, assim, que no tempo oportuno você vai colher, né, sabe, querida, que e aí o Senhor começou a ministrar no meu coração, e eu fiquei, eu disse, eu sei, Senhor, porque a tua palavra diz que no Senhor o nosso trabalho não é vão, né, cada palavra do dia, cada renúncia, cada perseguição, né, por proclamar o teu nome, sabe, pessoas que se dizem ser crente, né, enfurecido, porque né, eu saio para ministrar a palavra do dia, está ali, né, semeando na vida de cada um, porque essa palavra, quando eu ministro, eu compartilho com você, porque Deus já tem falado ao meu coração. E por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. Deus tem a solução para você. No lugar de você murmurar, no lugar de você se queixar, no lugar de você questionar, como o povo questionou, né? Não só murmurou, como questionou. Por que tu nos trouxe aqui? Não tinha túmulo suficiente? Querendo questionar, entender por que eles estavam ali, por que eles estavam naquela situação. Muitas vezes a gente fica questionando, por que eu estou nessa situação? Quando o Senhor só diz, clama a mim. Lá no livro de Jeremias, o Senhor usa o profeta Jeremias, no capítulo 33, verso 3, por que clamas a mim? Clamas a mim e eu
te responderei. Nessa manhã, no lugar de você questionar o porquê disso, no lugar de você murmurar, se queixar, clama ao Senhor. E você vai ver Faraó, seus cavaleiros, né? Fugir diante da sua presença. O versículo 30, né? Ele diz, né? E o povo de Israel viu, né? O poder de Deus, o que Deus fez, o que Deus livrou ele das mãos dos egípcios. Eles viram com seus olhos, ele contemplou. Quando você clamar, quando eu clamar, quando eu e você apresentar diante de Deus essa causa, Deus nos garante que nós vamos ver, assim como o povo viu, nós também, o povo de Israel viu, né, o resgate, viu a solução, viu o livramento, viu o poder de Deus, né? Você vai ver, começa a tua semana clamando a Ele, não questionando, não murmurando, não querendo entender, mas simplesmente adorando, né, ao Senhor, para que você possa ver, né, as maravilhas do Senhor, para que você possa contemplar a beleza da grandeza do poder de Deus sobre a sua vida. Que Deus muito, muito abençoe. Que Deus conceda a você um excelente dia. Obrigada a todas que entraram. Obrigada, Bruninha, mais uma vez, por, né, dividir a tela comigo nessa manhã. Né, assim, que Deus muito abençoe. Que esta palavra, né, ela penetre no teu coração. Ela faça essa morada, porque essa palavra de Deus, ela é verdadeira. Essa palavra de Deus é eficaz. Ela tem o poder de penetrar na tua vida nessa manhã, no teu coração, e transformar a tua murmúria, a tua queixa, o teu questionamento, sabe, em adoração ao Senhor, porque o Senhor pelejará por mim e por você. Que Deus abençoe. Um beijo no coração, tá certo? Fiquem na paz.